Olá a todos, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do programa Universo Feminino. Muito obrigada pela simpatia e pelo carinho da sua presença. Afinal, nós também estamos aqui fundamentalmente para trabalhar para você. Fique conosco por aproximadamente uma hora e vamos falar hoje sobre a ansiedade, como evitar a ansiedade desnecessária, se é que ela tem a questão desnecessária, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, vamos tentar perceber um bocadinho sobre isso. Eu sei que muitas são as pessoas que, querendo ou não, a ansiedade tem estado a tomar conta. Então vamos tentar falar disso, vamos perceber o que é a ansiedade. Mas antes vamos a Ana Carolina e seu Jorge. Seu Jorge, incrível, o homem tem uma voz poderosa. E a mulher igualmente, Ana Carolina. É isto aí, é o tema que acabamos de ouvir hoje. Eu acho que essa é daquelas canções que dispensam apresentações porque nós conhecemos e conhecemos muito bem. Então vamos ao nosso tema de abordagem hoje, que é sobre como evitar a ansiedade. E para este efeito, nós temos uma mulher que pela primeira vez vem para a televisão angolana. Aliás, para a televisão angolana é a primeira vez que ela aparece para a televisão, que é a Carmen Macombe. Carmen, bem-vinda. Obrigada, muito obrigada Tá pelo tudo convite. bem? Obrigada, está tudo ótimo. Nós é que agradecemos por ter aceito o convite. A Carmen é psicóloga e nós hoje estamos a falar sobre como evitar a ansiedade. Mas antes mesmo de chegarmos a como evitar, queríamos perceber a questão, o que é a ansiedade, Carmen? Então, a ansiedade é uma reação que o organismo tem em relação a certas situações que ele está exposto. E esta abordagem tem muito a ver com situações de medo, de pânico, de anseios, de receios que a pessoa tem para poder expor uma situação ou para estar perante um contexto diferente daquele que é o seu habitual. Portanto, existe aqui também a ansiedade generalizada e a ansiedade em contexto de uma situação mais como é que eu vou dizer? Uma situação mais pontual, não é? Assim por diante. Portanto, a ansiedade generalizada é quando a pessoa tem um transtorno já identificado. Que essa ansiedade generalizada pode derivar do pânico, do transtorno compulsivo obsessivo, das fobias e outras situações que advêm de medo, de exposição a perigo. Falando mesmo desse quesito de medo, este medo vem por conta de quê? Nós aqui já falamos várias vezes da questão do trauma e tudo mais, mas isso é uma causa que advém de um trauma. Como é que uma pessoa se sente ansioso? Como é que a ansiedade começa na vida das pessoas? Falou dessa coisa do medo, falou do que é a ansiedade, mas como é que eu tenho ansiedade? Como é que ela entra para a minha vida ou entra para a vida das outras pessoas que não? Como eu disse no princípio, o medo, o pânico, as situações que não são normais do nosso cotidiano, não é? Podem gerar ansiedade. Por exemplo, falar em público. Falar em público é uma questão que nem toda a gente está à vontade para o fazer. Entretanto, ao ser pela primeira vez, gera-nos um desconforto interno, não é? Um friozinho na barriga, um suorzinho nas mãos, aqui a gagueira, não é? Como é chamada, então. Esse tipo de situações geram ansiedade, mas existe o tipo de ansiedade que já é mais patológico, não é? Que são causados por situações que a pessoa está exposta, mas que ela própria não consegue controlar porque faz parte já do seu eu. E outros sintomas, além do medo que acabou de dizer, que sintomas é que a ansiedade traz? Pronto, a ansiedade tem aqui sintomas físicos e tem sintomas psicológicos. Okay. Os sintomas físicos podem ser o tal frio na barriga, pode ser o tremor das mãos, pode ser a gagueira, pode ser o roer as unhas. Isso tudo são sintomas físicos que uma pessoa com ansiedade pode demonstrar. E o psicológico? Em termos psicológicos, esse medo de criar um pânico, criar situações aterrorizadoras, criar, por exemplo, criar situações catastróficas dentro da sua cabeça. Vamos imaginar que a Carmen tem uma entrevista, a entrevista é depois de amanhã, mas hoje já começa a suar frio, já começa a ter sonhos de terror, de tristeza,
de choro. Então, isso tudo são situações que o próprio cérebro vai criando como mecanismo de ansiedade. Esse tipo de situações vão induzir então a pessoa à ansiedade. E já que falou disto, em relação a pessoas que falou que sofreu por antecedência, mas tem aquelas pessoas que matam pessoas. Há pessoas que já choraram, e há pessoas que já choraram o próprio familiar, o ente querido, mas esse ente querido também de saúde. Mas a pessoa de repente vê-se a lagrimar. Eu lembro-me que alguém já contou que teve um sonho, não é um sonho propriamente, mas estava mesmo assim sóbria e lúcida, mas sentia que a criou na mente a coisa da mãe morrer. E as colegas, eu imaginava colegas a irem lá me visitar, a tentarem me acalmar. Tem muita gente que já sentiu perca ou perdas de pessoas mesmo estando vivas. Isto também tem a ver com ansiedade? Também tem a ver com ansiedade. É assim, nós psicólogos costumamos dizer o seguinte: se tu crias problemas, vais ter problemas. Se crias soluções, vais ter oportunidade de as solucionar, não é? Então, quando nós já antecipadamente começamos a criar temas na nossa cabeça, começamos a imaginar problemas que não existem, não é? Naturalmente o nosso corpo vai absorver aquela informação e vai transmitir ao interlocutor. O que é que eu quero dizer com isso? Quando nós criamos um problema dentro da nossa cabeça, não é? Acabamos por exteriorizar de formas diferenciadas, que é, podemos sonhar, não é? Porque o nosso inconsciente vai absorver aquela informação que é negativa, então o sonho vem negativamente. Podemos ter situações de acordar em pânico, podemos ter situações em que nós estamos num momento expostos a um perigo ou algum medo, e antes mesmo da situação acontecer, nós já estamos em transe. Então, o que caracteriza, Carmen, o transtorno da ansiedade? Não percebi, desculpa. O que caracteriza? Que razões é que levam as pessoas até chegar ao transtorno da ansiedade? Bom, quando nós temos controle da nossa ansiedade, então quer dizer que é uma ansiedade normal. É o corpo, a mente a responder a uma situação normal. Porque é normal, se eu não gostar, eu não estar habituada a estar em público, eu ter a primeira reação interna. Mas se eu estiver já habituada, então não me acontece quase nada, não é? Então, podemos controlar. Eu vou controlar até um determinado momento que eu sei que aquela situação é instantânea e é passageira. Agora, quando nós não conseguimos controlar de forma nenhuma as nossas reações internas e externas, então estamos perante, não posso dizer que estamos perante um transtorno de ansiedade, mas estamos a começar a entrar em transtorno, não é? Porque o transtorno tem que ter vários momentos, vários episódios, vários critérios que nos permitem, então, ver que nós estamos perante uma doença, uma patologia. Exatamente. Tem a questão também da fobia. Existem pessoas que têm acrofobia, que é aquele medo de olhar para baixo quando está num alto. Tem pessoas que não gostam de estar em público. A Carmen falou de medo de falar em público, mas há quem mesmo até tem dificuldades em comunicar, em olhar para pessoas. Falou da questão de roer unhas. Todas essas situações também têm a ver com a ansiedade. Uma pessoa que tem dificuldades em estar num lugar com muita gente. Uma pessoa que está sempre retraído, que prefere quase que não falar, que essas pessoas têm a ver com a ansiedade, essas situações? Tem a ver com a ansiedade, sim. Ou isto são sintomas? É assim, nós temos dentro da ansiedade vários momentos, não é? Dentro da ansiedade nós temos as fobias, temos os transtornos compulsivo-obsessivo, temos o medo excessivo de alguma coisa. Então, esse tipo de critérios todos vão passar pela ansiedade. Por exemplo, uma fobia de entrar no elevador, né? Ou estar num sítio fechado, uma claustrofobia. E a pessoa sabe que tem essa situação. Já entrou no elevador? Não. Mas por que não entrou? Tenho medo. Ok. Mas tem medo de alguma experiência vivida, alguma situação que passou recentemente ou não? Não é isso. Então, o que é? Esse medo que a pessoa tem, excessivo, de alguma situação, de passar por algum tema que desconhece, então pode passar por ansiedade. Sim, é um sintoma da ansiedade. Ou seja, os sintomas da ansiedade são aqueles medos excessivos, não é?
pânico excessivo. A pessoa não vivenciou ainda, mas já tem medo Já tem de medo avançar de para alguma uma situação questão. acontecer. Exatamente. E pronto, estamos aqui a falar desta situação do medo e tudo mais, e como queremos mesmo falar das pessoas, como controlar a ansiedade, e falarem em particular do medo, como é que as pessoas devem controlar o medo? Bom, então aqui é muito pensar positivo. Existem aqui algumas técnicas, não é, que nós podemos passar hoje para poder controlar essa ansiedade chamada desnecessária. Por exemplo, usar técnicas de relaxamento. Ok. Relaxar, inspirar, respirar, aprender a meditar é uma forma de controlar a ansiedade. Se não vivenciou ainda a situação, não convém antecipar o medo, é uma forma de controlar. Ouvir músicas boas, ouvir músicas positivas, ter um tempo só para si, ajuda também aqui a liberar a endorfina, trazendo a serotonina e a adrenalina, que são os hormônios positivos da nossa mente. Outra questão é fazer exercícios, não é? Fazer exercícios físicos, exercícios de relaxamento, o exercício mental e exercícios físicos, combinando mente sã, corpo são, então são técnicas que nós podemos aqui utilizar para poder relaxar e não ter tanta ansiedade, ser tão afobados em querer realizar uma determinada tarefa. Se tiver, por exemplo, uma apresentação, estudar a apresentação para garantir que, embora aquele frio vá aparecer, mas eu estou preparado para assumir a minha posição e dar o meu melhor contributo. Então, são algumas técnicas que nós podemos utilizar para poder sanar a ansiedade. Existem pessoas que, por conta da ansiedade, comem muito? Sim. O nosso cérebro tem diversos hormônios, não é? E esses hormônios, se não forem treinados, se nós não podemos, como é que eu vou dizer? Se nós não treinarmos a nossa psique para as coisas positivas, acabamos por liberar as nossas energias na comida. Ou seja, nesse momento, por exemplo, estamos em casa, estamos em fase de confinamento, nós estamos habituados a ficar 24 sobre 24 horas em casa. Então, ali nós temos a tendência de ir buscar a primeira coisa que nos aparece. O que é que aparece? É a comida. Então, a forma como nós comemos, o que é que nós comemos, isso tudo tem a ver com a nossa vontade de sair, querer estar na rua e não podermos. Então, a primeira coisa que nos dá na cabeça é comer. A ansiedade também manifesta-se dessa forma. E há tratamento da Estou ouvindo. Como é que se trata a ansiedade? Bom, quando há transtorno da ansiedade, não é? A ansiedade generalizada já confirmada, existem ansiolíticos, não é? Que são comprimidos que controlam então esses hormônios da adrenalina, que são excessivos dentro do organismo e não conseguem ter aqui um equilíbrio. Existem ansiolíticos. Quando a ansiedade for uma situação instantânea, uma situação vivenciada naquele momento, então a pessoa pode controlar com essas técnicas que eu passei há um bocadinho. E para quem convive com pessoas com este problema da ansiedade, como é que essas pessoas devem agir em relação a essa pessoa? Aqui, em termos de convívio, o convívio é um convívio normal, não é? As pessoas não devem incitar situações que causem ansiedade, não devem incitar situações de medo, de pânico. O convívio deve ser muito salutar e sempre pensar em questões positivas. Tal como mencionei há um bocadinho, se a pessoa já tiver o transtorno, ok, então ali vai ser medicado. Mas se for a tal ansiedade instantânea, utilizar as técnicas certas para poder controlar. Nos últimos tempos, Carmen, fala-se muito de pessoas tóxicas. Hoje em dia quase todo mundo fala disso. Eu não posso conviver com pessoas tóxicas, temos que evitar relacionamentos tóxicos, trabalho, enfim. Vai-se falando dessa questão de coisas tóxicas e podem existir pessoas com problemas tóxicos, mas que advêm da ansiedade. Pode existir, mas essas pessoas tóxicas, como agora são conhecidas, não é? Elas sempre existiram e sempre tiveram situações. E, na verdade, todos nós podemos ser tóxicos. De alguma forma, podemos levar as pessoas a pensarem desta forma em relação a nós. Então, aqui, o conselho é, sempre que eu verificar que a pessoa que está ao meu lado tem um comportamento que está sempre a falar mal dos outros, está sempre a reclamar da vida, está sempre a reclamar das situações, ainda não resolveu o problema, mas para ele já é um problema
enorme. Ou ainda nem é problema, Ainda não é problema, mas já o problema. considera como um problema. Então ali eu posso verificar que esta pessoa não dá para estar ao meu lado constantemente. Eu tenho necessidade de conviver com ela, eu tenho necessidade de fazer o trabalho com ela, mas eu não posso estar ao lado dessa pessoa constantemente. Agora estamos, Acaba até por me fez bem, sabe influenciar. que nós estamos em confinamento. Agora imagina que esta pessoa que vê tudo negativo está dentro da sua casa. É o seu pai, é o seu irmão, é o seu filho, é o seu esposo. Como é que se lida com uma pessoa desta natureza? Quando tudo por tudo à sua volta está mal. Tipo, imagina uma coisa, há algo que aconteceu aqui, que é o facto de quando começamos a ter casos positivos de Covid-19, haviam pessoas que diziam, eu não acredito que só hajam 2 casos. Eu imagino que já sejam maus e estão a esconder. Agora eu pergunto, por que é que uma pessoa tem uma reação desta? Por que é que uma pessoa prefere acreditar mais em coisas negativas do que propriamente em coisas positivas? Ok. Existem pessoas assim, têm a propensão, não é, de ser do lado negativo. Existem pessoas propensas para isso, e então a forma de convívio com essas pessoas, eu acredito que é tentar fazê-la ver o lado oposto da situação. Por exemplo, a Carmen está em casa com o esposo é uma pessoa negativa, que está sempre a ver as coisas de forma errada, para ele tudo é uma situação. Então, se calhar, a pessoa mais positiva tentar fazer ela ver a situação de outra forma e experimentar fazer de forma diferente. Vamos supor que tentou acender um fogareiro, tentou fazer aqui alguma ligação e não deu certo. E se tentares fazer diferente, em vez de ligar no sítio azul, vais ligar numa tomada vermelha, por exemplo. E se tentares fazer em vez de grelhar no grelhador de carvão, por que não ligas no elétrico? Então é tentar sempre encontrar soluções em conjunto, de preferência, para essas pessoas têm que ser mesmo em conjunto para tentar solucionar a situação. Então, a coisa de afastar-se deste quesito não vale, tem mesmo que ajudar a... Eu acho que se estamos dentro de casa, afastar por afastar, podemos gerar outra situação, não é? Podemos encontrar outro problema. Resolvemos um ao nosso lado e acabamos por encontrar outro. Então, aqui é puxar a pessoa para as causas positivas, puxar as pessoas para as causas que realmente valem a pena. Considerações finais, minha querida, nosso tempo está já terminado. Bom, então aqui para finalizar, para quem tem essa propensão para a ansiedade, fazer essas técnicas de relaxamento, exercícios físicos são muito importantes, a alimentação também é muito importante. Aí nós não falamos do sono, há pessoas que por conta da ansiedade perdem sono, exatamente, o sono é muito importante, mas para ter sono à noite e não ficar tão ansioso, eu tenho que fazer exercícios físicos de manhã ou no final do dia. Para ter uma boa noite de sono, eu tenho que alimentar-me corretamente, eu não vou tomar chá preto ou café às 22, porque depois não tenho sono para ter uma boa noite, não é? A alimentação também influencia para a questão da ansiedade. A alimentação também influencia bastante. Existem alimentos que têm alguma cafeína, não é? E que também alertam aqui no sistema simpático e a adrenalina sobe, então nós não conseguimos... Eu já falei aqui no programa, em particular, tomo café, não importa a hora, 22, 23, meia-noite. Não, só com muita energia? De casa, não sei, às vezes, dia sim, dia não, mas pronto. Okay. E eu tomo café 23 horas, meia-noite, às vezes se estiver fora de casa, em algum lugar, eu posso ficar em refrigerante ou em outras coisas que eu não vou aqui dizer, mas no final tem que ter o café. Se tiver um café entre chá, café, frio, café. Pronto. Desde que essa toma do café, desde que não seja algo que atrofie o seu sono, porque há muita gente que com café, ou independentemente dele, tem uma noite boa de sono, então está tudo certo. Okay. Aqui é mesmo manter um equilíbrio emocional grande, não é? Não antecipar situações que ainda não aconteceram, não é? E a forma como antecipa não deve ser catastrófica, como muita gente faz. Então aqui é mesmo trabalhar o nosso sistema para poder então ter esse controle sobre a ansiedade. E procurar psicólogos, porque muitos de nós não têm cultura de fazer consultas ou procurar psicólogos e precisamos. Carmen, muito obrigada. Eu que agradeço por vir. Visão não é bicho de cabeça, né? São todos amigos. Todos amigos. Muito obrigada. Eu acho que eu nem sei. Mas tudo bem. Passou. Então nós vamos agora para um rápido e curto intervalo. Muito connosco na segunda parte. Até já.